Pergunta 8. Essa ontem teve até a Vera que perguntou pra gente, né? Como que ela consegue um emprego e local para morar do Brasil? A gente tem que pensar assim, né? As pessoas colocam Portugal como o país das maravilhas. Não tem problema, tudo muito fácil, é bem tranquilo e não é bem assim. Vamos pensar assim logicamente, né? Vamos pensar no Brasil. Você vai alugar um imóvel no Brasil. Você tem que ter seus documentos. É lógico, ninguém vai te alugar um imóvel sem que seja um conhecido, né? Se você não tiver nem os documentos para fazer um contrato. Você tem que ter alguma forma de pagar esse aluguel. Você tem que ter um emprego para pagar esse aluguel. E não vai mudar em Portugal. É a mesma coisa. E como que eu consigo um emprego aqui do Brasil? Eu já falei ontem, em Portugal, as leis proíbem a contratação de estrangeiros residentes fora de Portugal, com raras exceções. Raras. Então, é bem mais difícil você conseguir um emprego ainda no Brasil para trabalhar em Portugal. Você vai ter muitas promessas. Pessoas que vão falar, não, pode vir que teu emprego está garantido, eu vou até te mandar passagem. Existe sim isso, mas você pode cair numa grande cilada, porque você sabe que depois que você sair do seu país e for para um outro país, para você retornar, a não ser que você tenha condições financeiras para isso. Então vamos lá. Primeiro, você consegue um emprego aqui no Brasil sem documentos? Não, né? Mesma coisa em Portugal. Se você não tiver os documentos mínimos para conseguir um emprego, que seria o NIF e uma conta bancária para você poder receber, você não consegue um emprego em Portugal. Então, você tem que entender que isso é o básico. Então, primeiro, você está no Brasil e você já quer ir para Portugal, já tem certeza que vai para Portugal. Tire o NIF e abra uma conta num banco português. No Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem um escritório do Banco Millennium, que você agenda por telefone ou por e-mail. Um dia você vai lá, leva todos os documentos que eles vão te mandar nesse e-mail, e você consegue já abrir uma conta em Portugal com um NIF provisório. NIF é como se fosse o CPF. Eles vão usar o teu CPF do Brasil como um NIF. Mas você também já pode até tirar o NIF. Então, nosso serviço de consultoria, a gente tem advogados que tiram os NIF, caso vocês queiram. E aí você já abre a conta com o seu NIF. Isso vai facilitar quando você chegar em Portugal, você já ter os documentos em mão para poder conseguir um emprego. Outra coisa, a gente fala, eu tinha um conhecido que morava em Portugal, ele disse que chegando lá, eu já tinha um emprego para ele. Ou seja, isso é tranquilo. Lógico que pode acontecer. Você tem um amigo que já trabalha no local e ele já sabe, olha, vai vir, ele pode falar com o chefe, alguma coisa, vai vir um amigo para cá, um irmão, um primo, e eu queria ver se você tem uma vaga para ele. Tem, pode mandar ele vir que eu tenho. Isso acontece muito. Só que tem um detalhe. Se você não tem visto, se você não tem cidadania, você vai ter que ir como turista. Ir como turista e ficar para trabalhar, você está ilegal até conseguir a documentação. Eu vou falar sobre isso no último slide. Mas acontece muito. Uma vez eu vi uma pessoa logo no começo, quando eu comecei a estudar, comecei a analisar se eu iria me mudar para Portugal ou não, eu encontrei uma pessoa, aliás, várias nos grupos falando, olha, primeira semana eu estava empregado. O outro falando, olha, no segundo dia aqui em Portugal eu estava empregado. Teve um que falou, olha, eu cheguei num dia, no outro dia eu estava... E aí eu chamei no Messenger, umas 2 ou 3 pessoas. E todas elas já tinham alguém em Portugal que tinham conseguido aquele emprego para eles. Então, cuidado com as promessas e cuidado com aquilo que a gente lê nos grupos. Vamos lá. Em relação agora a morar. Foi o que eu falei, você não consegue alugar um imóvel no Brasil sem os documentos e sem comprovar a forma que você vai pagar esse aluguel. E a mesma coisa em Portugal. Então, o que acontece? Em Portugal, você tem que ter os documentos e você tem que ter normalmente eles pedem os recibos do teu ordenado, ou se você trabalha como autônomo, os recibos verdes. É isso que normalmente eles pedem. Cuidado para não se iludir. Aí você vai falar para mim, mas e os serviços de relocation? O que é relocation? Relocation é você, do Brasil, contratar uma empresa, uma consultoria que vai alugar um apartamento, um imóvel para você, ou comprar, né? Ou vender para você em Portugal. Nós fazemos esse serviço também. Nós temos corretores e advogados em Portugal que fazem esse serviço. Só que aí tem um detalhe. Primeiro, o básico dos básicos. Você tem que ter a documentação. NIF e conta você tem que ter. Sem isso, você não vai alugar imóvel em nenhum lugar de Portugal. Agora, os recibos, isso vai depender muito. Normalmente, as empresas de relocation, como nós, os corretores já têm um network, já conhecem pessoas imobiliárias que fazem esse serviço sem a necessidade de você mostrar os seus recibos. Só que eles sempre estão pedindo ou fiador português, às vezes 2 fiadores portugueses, ou o primeiro aluguel, primeiro arrendamento antecipado, mais caução. E essa caução, ela varia de 2 a 6 arrendamentos.
Já vi até com 12, tá? Mas é de 2 a 6 é o que normalmente eles pedem. Ou seja, o proprietário do imóvel, né, o senhorio, ele tem que se garantir de alguma forma. Ele está alugando um imóvel para um estrangeiro que não tem nem como comprovar rendimento, então eles se garantem como? Com esse calção. Então, isso você tem que levar em consideração na hora de você fazer o seu planejamento financeiro. Esse é o processo básico para você arrendar um imóvel e para você conseguir um emprego.